Bom dia! Eu sou Eugênio Carlos. Estou com vocês hoje para ouvir a segunda parte a aula do PAIC, Programa da Academia de Inteligência e Qualidade de Vida. A segunda aula, nós temos o PAIC é constituído de duas partes. A primeira parte é a aula da psicologia aplicada. As leis que nós vivenciamos, contemplar o belo, libertar a criatividade, superar a rotina, ter um sono restaurador, gerenciar os pensamentos. E essa semana nós estudamos governar a emoção. Na semana que vem, nós vamos estudar trabalhar os papéis da memória, reeditar o filme do inconsciente. Um bom dia para todos vocês ouvintes. Olha, eu quero dar um alô pro meu grande amigo Alexander. Ele mandou uma mensagem para mim dizendo que está com depressão. A dona Mara do Carmo também. Olha, escutem o dia que nós estudamos sobre depressão. Escutem de novo. A depressão, existem vários tipos de depressão. A maioria de nós, das pessoas deprimidas, vive a dor dos outros. Não tem proteção emocional, sofre por pequenos problemas. Costumamos ser ótimos para os outros, mas péssimos para nós mesmos. Nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana, mas ela tem tratamento. O desânimo, a perda do prazer de viver, do prazer sexual, o transtorno do sono levam o mais rígido ser humano às lágrimas. E tem os sintomas psicossomáticos. Há uma ansiedade normal, suave, que alimenta os sonhos. A outra destrutiva, intensa, que aborta a vida. Aí, Alexander e Dona Mara, analise na aula sobre depressão, que nós estudamos essa semana, e veja qual tipo de depressão que vocês têm. E procure um médico psiquiatra, para ele diagnosticar vocês e dar o remédio para vocês tomar, porque depressão é uma doença. Já tem cura, já tem remédio. E tem outra, se você fugir das suas dores emocionais, elas se tornarão um leão agressivo. Se enfrentá-las, elas se transformarão num animal de estimação. Critique no silêncio da sua mente cada sofrimento. Não faça da sua emoção uma lata de lixo dos seus problemas. Proteja-se. Pense antes de reagir diante das ofensas. Governe sua emoção para ter esperança, brindar a vida e contemplar o belo. E faça o PAIC. Procure um médico e continue estudando conosco. Na semana que vem, nós vamos trabalhar perdas e frustrações. Trabalhar os papéis da memória. Reeditar o filme do inconsciente. Você vai conhecer o que é o nosso cérebro. Vamos começar então a nossa segunda aula de hoje, a aula sobre a personalidade do mestre dos mestres. O mestre dos mestres não era escravo das circunstâncias. Ele era capaz de convidar as pessoas para beber da sua qualidade de vida. Você é capaz de convidar quem ama a beber da sua tranquilidade e alegria? Você sofre por pequenas coisas, tem proteção ou defesa emocional? Vamos ouvir. Certa vez,
No último dia de uma grande festa judaica, uma escolta de soldados procurava por Jesus Cristo. Ele tinha de ser preso e condenado rapidamente, pois contagiava a nação com seus discursos sobre o amor, o perdão e a tolerância. O movimento em torno dele era considerado um motim pela cúpula judaica e romana. O clima era tenso. Os soldados, designados para prendê-lo, estavam ansiosos. Movimentos bruscos, olhares furtivos, queriam identificar o homem que abalava o país com seus discursos inflamados. Ele pediu para seus discípulos subirem sozinhos à festa. Depois ele subiria. Talvez pensassem que ele estivesse apreensivo. No período de maior calor emocional, ele penetrou no meio da multidão. O momento recomendava que dessa vez ele fosse discreto. Mas quando todos pensavam que o medo controlaria e a ansiedade o abateria, ele mais uma vez o surpreendeu. Levantou-se e fez um discurso que não apenas abalou os presentes, mas abala até hoje a psiquiatria e a psicologia modernas. Fez uma apologia sobre a saúde psíquica. Encorajou aos brados que todos os que têm sede de qualidade de vida viessem a ele e bebessem. Quem tem sede, vem a mim e beba. Gritou para milhares de pessoas que quem bebesse da sua fonte teria uma fonte inesgotável dentro de si mesmo de felicidade e tranquilidade. Que homem é esse que discursava sobre o prazer de viver quando estava cercado pelos vagalhões do terror? Que homem e Deus é esse que, em vez de reclamar das pressões e incompreensões sociais, cantava recitais de alegria? Ele foi o mais excelente especialista em qualidade de vida. Descartes, Kant, Hegel, Freud, Einstein e todos os brilhantes pensadores que pisaram nesta terra jamais tiveram coragem ou sequer pensaram em fazer um discurso como esse. Que psiquiatra teria coragem de fazê-lo? Não há um psiquiatra que não atravesse os vales da ansiedade, decepções e humor triste. Não poucos deles, por trabalhar constantemente com as mazelas da psique, tornam árido seu encanto pela vida, perdem sua alegria e singeleza, cuidam dos outros com maestria, mas se esquecem de cuidar dos solos da sua emoção. Somente alguém tão resolvido e feliz é capaz de fazer um convite tão ousado. Somente alguém que é capaz de administrar sua emoção nos focos de tensão e não gravitar em torno da crítica e do estresse social, é capaz de transitar suavemente pela vida. Não aceitava ser escravo do medo, do desespero, dos pensamentos negativos e nem das circunstâncias externas. Não abria mão de ser livre dentro de si mesmo. Os soldados, ao ouvirem seu discurso, ficaram pasmos. Não conseguiram prendê-lo. Fascinados com sua sabedoria, foram embora de mãos vazias. Indagados pelos seus mandamentos, disseram-lhes: nunca alguém falou como este homem. Eles ficaram assombrados com a sua atitude. Viram um homem sereno na terra do ódio. Contemplaram um grande líder, um líder da sua própria emoção. Jesus discursava poeticamente sobre a alegria em ambientes onde não havia motivo algum para ser alegre. Discorria sobre o sentido de vida quando as causas revelavam que a vida era um peso estressante. Ele criava os motivos para ser feliz. Era livre para sentir.
Muitos têm motivos para se alegrar, mas são tristes e ansiosos. Não passam por privações sociais. Têm uma boa família, amigos, dinheiro para viajar, mas são especialistas em reclamar. Não governam sua emoção, são governados por ela. Uma emoção insatisfeita exige muito para ter pouco. Uma emoção saudável como a de Jesus faz muito do quase nada. Ele agradecia a areia do deserto e as gotas do oásis. Enfrentando o caos da emoção. O mestre dos mestres da qualidade de vida também atravessou o caos emocional. Logo antes de ser preso e morto, o jardineiro da vida estava no jardim do Getsemane. Judas estava vindo com uma escolta de cerca de 300 soldados. Nesse jardim, ele estava se preparando para suportar o insuportável. Ele teria de enfrentar no dia seguinte 4 julgamentos, nas casas de Anás, Caifás, Herodes Antipas e Pilatos, e por fim a crucificação. Teria de suportar seu caos de maneira diferente de qualquer miserável que morrera crucificado. Teria de amar em vez de odiar, de perdoar em vez de condenar, de manter a serenidade em vez de ser controlado pela tensão. Quem conseguiria ter mais características? Quem seria líder em tais situações? Como ele começou a se preparar? Ele entrou no anfiteatro dos seus pensamentos e no território da sua emoção e começou a gerenciar suas reações. Reviu todas as possibilidades da sua dor. Seu pensamento acelerou-se, sua emoção deprimiu-se. Para a surpresa dos discípulos que o achavam imbatível, ele disse que sua alma estava profundamente angustiada até a morte. Os discípulos se abalaram mais ainda porque presenciaram seus sintomas psicossomáticos, como falta de ar e suor excessivo. Teve um sintoma raríssimo, que só ocorre no topo do estresse: hematidrose, suor sanguinolento. Mas, no instante que o volume de tensão era enorme, ele se levantou. Saiu e deixou de ser vítima da sua miséria. Entrou no palco da sua mente e assumiu o papel de diretor da sua inteligência. Nesse momento, ele se interiorizou e bradou altissonante ao seu pai, dizendo que queria fazer cumprir plenamente o seu projeto. Ele amava a humanidade e desejava se sacrificar por ela. Desejava resgatá-la e colocar a eternidade no coração humano. Seu projeto transcendental e a sua relação com seu pai entram na esfera da fé. Portanto, não é assunto deste projeto. O que é assunto deste projeto é a sua ousadia de resgatar a liderança do eu, no limite da ansiedade e angústia. É admirável. Ele nunca perdeu o controle de si mesmo. Deixe-me destacar um fenômeno psicológico importantíssimo ocorrido nessa situação. À medida que ele orava e clamava a Deus, fazia um exercício psíquico de primeira grandeza. A sua mente havia se tornado um teatro de terror. Mas em vez de ser passivo e de se entregar ao desespero, ele levantou-se, declarou solenemente que não queria ser escravo da sua emoção, prisioneiros dos seus pensamentos. Em situações brandas, deixamos nossos pensamentos e emoções nos pisotearem. Ele nunca se entregava. Mesmo chorando, taquicárdico e suando sangue, ele virou a mesa, dentro do seu próprio ser. Duvidou da força do medo, criticou suas ideias perturbadoras e determinou ser livre. Ele saiu da plateia, entrou no palco e se tornou ator principal do teatro da sua mente. Fez à sua maneira o DCD. Desse modo, governou com incrível maestria sua angústia depressiva e sua crise de ansiedade.
Sua emoção se tranquilizou e sua capacidade de pensar voltou a ser livre. Somente isso explica as reações poéticas e gentis que ele teve quando Judas chegou. Mas esse é um assunto para a próxima semana. E ficamos por aqui com a nossa aula sobre o Mestre dos Mestres. Vamos para o painel 1. Pontos sugeridos para reflexão e discussão. Não tenha medo de trocar experiências, chorar e contar as suas dificuldades. Administrar a emoção é ser livre para sentir, mas não algemado pelos sentimentos. É capacitar o eu para dissipar o medo, reciclar a ansiedade, superar a insegurança. Que tipo de emoção o perturba? Você é uma pessoa paciente ou impulsiva? A emoção é desencadeada pelos pensamentos. Você atua quando percebe que a irritação, a agressividade e o medo são disparados ou fica remoendo seus pensamentos e emoções? O mestre dos mestres não era escravo das circunstâncias. Ele era capaz de convidar as pessoas para beber da sua qualidade de vida. Você é capaz de convidar quem ama a beber da sua tranquilidade e alegria? Existem vários tipos de ansiedade e depressão. Você tem algum desses transtornos? Você tem coragem de abrir seu coração emocional para seus íntimos ou esconde a sua dor? Saiba procurar ajuda. Painel 2, exercícios para práticas diárias. Quando a gente se conheceu, quem você achou que eu ia ser? Faça uma reflexão se anda estressado, se tem sintomas psicossomáticos. Faça uma reflexão sobre como está a sua qualidade de vida emocional. Analise se você exige muito para ser feliz. Se espera muito retorno dos outros. Se é muito preocupado com o que os outros pensam de você. Se pequenas ofensas o ferem muito. É um convite. Não fuja das suas dores emocionais. Enfrente-as, encare-as, repense-as. Se fugir dos seus sofrimentos, eles se tornarão um monstro para você. Se enfrentá-los, eles serão superados, reciclados, domesticados como animal de estimação. Faça a técnica do DCD. Duvidar, criticar e determinar diariamente e no silencioso palco da sua mente. Duvide de tudo que o controla e o perturba, critique cada pensamento negativo, determine o que você quer pensar e sentir. Seja líder de si mesmo. Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Não faça da sua emoção uma lata de lixo dos seus problemas. Proteja-se. Pense antes de reagir diante das ofensas. Administre sua emoção para ter esperança, brindar a vida e contemplar o belo. Não se esqueça de que o pai pode lhe dar os tijolos, mas só você pode edificar e construir. Ele pode lhe mostrar os lemes, mas só você pode navegar nas águas da emoção. E ficamos por aqui. Agora vamos entrar na esfera da fé. Vamos rezar um Pai Nosso para o fim da pandemia, para o nosso amigo Alexander, que está com depressão, e Dona Mara do Carmo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Que você tenha um bom final de semana e até segunda-feira com a nossa aula. Trabalhar os papéis da memória, reeditar o filme do inconsciente. Até amanhã, até segunda-feira, se Deus quiser.